tivemos aí algumas perguntas que eu recebi durante essa semana, algumas coisas que nem foi pergunta propriamente dita, mas alguém que tinha falado alguma coisa que eu acho bacana. Márcio, ele falou, esse valor faz parte da nossa essência. Exatamente, a essência é o Dharma, né, que pertence aí a todo mundo. E aí você pode pensar assim, mas aquela pessoa faz tudo errado, ela não pode ser dármica. Porque existem coisas que fazem as pessoas não ser mesmo, né? Tipo assim, o que faz um assassino? Sei lá, que maus karmas ele tem e que maus karmas ele tá cumprindo também, né? A gente não tem como... Esse julgamento não cabe a nós, né? Faz parte de uma ordem muito maior que eu não tenho acesso, que eu não tenho lógica, não é se eu fizer A vai gerar B, né? Existem karmas imediatos, né? Eu faço uma coisa, eu sofro a punição imediatamente, mas existe uma parte desse karma que vai lá para essa conta bancária, né? Bom, então algumas perguntas que tinha, deixa eu só mudar aqui. Quem tiver pergunta pode colocar aí, tá bom? Então, já que eu falei da puja, eu vou começar por essa, né? Que uma pessoa me perguntou assim, como fazer puja? Então, para quem não é estudante de Vedanta, né? Não está muito nesse meio da tradição védica, às vezes nem sabe o que é puja. Então, eu vou dar uma explicadinha. Puja quer dizer ritual, tá? E quando a gente pensa ritual, nós aqui ocidentais, a gente às vezes tem uma coisa de ritual ser algo negativo. Mas ritual num sentido assim, quando eu acordo, eu tenho um ritual, certo? Eu tenho um ritual, eu acordo, sei lá, eu tomo banho, eu faço meu café, eu me troco, eu leio, sei lá, né? Dependendo do seu tempo, você tem aquele ritual para sair de casa. E a sua mente, ela se acostuma com esse ritual, certo? Ela se acostuma com isso. Ela vai, então, quando eu vou... No meio desse ritual, a minha mente já vai se preparando para o que está por vir. Bom, se a Juliana colocou esse tipo de roupa, significa que ela está indo dar aula. Se a Juliana colocou esse tipo de roupa, significa que ela vai ficar em casa. E a minha mente vai sabendo, né? Então, os rituais, eles fazem parte para a gente preparar a nossa mente para o que está por vir. Então, eu vou meditar. Se eu sento sempre no mesmo lugar, mais ou menos no mesmo horário, né? Com o mesmo tipo de roupa, faço as mesmas coisas, a minha mente vai se acostumando com esse ritual e ela entra na meditação muito mais fácil. Agora, se um dia eu sento num lugar, se um dia eu sento em outro, no outro dia eu faço isso, num dia eu medito de manhã, no outro dia eu medito à tarde, na hora que eu sento, a minha mente abre um leque. Fala, bom, quando a Juliana senta aqui, ela pode usar o computador, ficar no celular, ela pode ler, ela pode assistir televisão, ela pode meditar, ela pode dormir, ou seja, né, 6 opções que eu falei aqui, minha mente abre as 6 opções. E aí, conforme eu vou fazendo aquilo que eu me propus a fazer, vamos imaginar que eu vim para meditar, ela vai falando, bom, não é TV, não é celular, não é livro, blá, 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 é meditar. Nisso eu já perdi um bom tempo. Agora, se minha mente entende o ritual, ela entra mais, né? Quem faz aula prática de yoga, principalmente quem faz aula comigo, que aí é uma certeza, né? Eu sempre começo a aula igual, né? Com o mesmo estilo de palavras, pode não ser a mesma frase, mas sempre tem o mesmo. E normalmente todo mundo começa assim, porque aí a sua mente já faz, opa, sentei aqui no tapetinho, fechei o olho, pus a mão aqui não sei aonde, a Juliana tá falando isso, a minha mente faz aula de yoga. E aí eu foco. Agora, se cada dia eu começasse de um jeito, cada dia você sentasse, fosse em uma sala diferente, com uma iluminação diferente, com um cheiro diferente, com uma música diferente, com não sei o que lá diferente, mais uma vez a sua mente abriu um leque, e até que esse leque fechasse na sua atividade, demoraria. Pessoas não conseguem dormir, muitas vezes por conta disso. Na cama dela existem N opções de coisas para ela fazer. Ela lê na cama, ela estuda na cama, ela trabalha na cama, ela come na cama, ela descansa na cama, ela medita na cama, na cama, tudo na cama. Quando ela deita na cama, a mente dela abre um leque. Até que a mente dela entende que ela vai dormir, ela já teve aí uma péssima noite de sono, né? Então, os rituais, eles são importantes para a nossa mente. Então, quando a gente fala puja e ritual, né, pensem nesse tipo de ritual e não algo macabro e místico, né? Não é nada assim. Dentro da tradição védica, é muito comum a prática de puja, né? Então, todo templo tem puja. Normalmente, quem estuda faz puja ou participa de pujas, né? Não precisa ela necessariamente fazer, mas participa. E a puja de Vedanta, né? A puja da tradição védica, ela é bem interessante.
A puja mais conhecida é a puja para Ganesha, né? Lembra na semana passada? Quando a gente falou de Ganesha, Ganesha é o removedor de obstáculo em essência, né? Tirando as outras coisas. Então, se eu quero fazer algo, antes de qualquer coisa, Ganesha. Então, puja para Ganesha é sempre a mais famosa e a primeira. Ah, mas eu vou fazer uma puja para Lakshmi. Primeiro você faz para Ganesha, depois você faz para Lakshmi. Ah, eu vou fazer um ritual gigante que vai demorar umas 5 horas. Primeiro a de Ganesha, depois esse ritual, né? Então tem isso. E aí essa puja para Ganesha, ela é bem simples, né? Tem as bem simples e tem as mais elaboradas, mas uma puja simples. Como que acontece? Eu tenho alguns elementos. Então, primeira coisa, eu tenho a imagem de Ganesha. Pode ser uma foto, pode ser uma estátua, sempre pequenininha, tá? Normalmente eles falam do tamanho de um punho, é o limite. Porque se ela é muito grande, aí você tem outras... como é que fala? Outras obrigações com a sua imagem muito grande. Então, imagens muito grandes normalmente tem em templos, tem em escolas, mas a sua é uma pequenininha. Então, você tem Ganesha. Então, se você vai fazer uma puja para Ganesha com a intenção de pedir que os obstáculos sejam removidos, Ganesha é o seu centro. Então, eu acendo, primeira coisa, uma vela, né, uma lamparina. Eu acendo porque a luz, ela tem essa simbologia de conhecimento, de sabedoria, como em todas as outras religiões também se usa muito a luz, né, como símbolo de conhecimento. Então, eu, acendo uma luz. Faço o mantra para Ganesha, né? Afinal é ele que eu vou invocar daqui a pouco. Faço o mantra para Ganesha. Purifico o meu corpo, né? Já que sou eu que vou fazer a puja, eu tenho que estar com o meu corpo limpo. Então a Juliana não existe mais fazendo puja. Juliana é um instrumento para conectar Juliana com essa ordem. Então eu tenho que estar purificada. Então eu já tomei um banho, já pus uma roupa limpa. E aí tem algumas coisas que eu bebo água, né? Essa água eu purifico antes, fazendo alguns mantras. Eu limpo o ambiente à minha volta, então eu toco o sino para limpar o ambiente, assim como em outras religiões também existe o sino. Eu lavo, entre aspas, né? Eu lavo a terra em volta de mim para que aquele lugar onde vai ser a puja esteja limpo, né? Então eu abençoo a terra, eu limpo a terra. Tô dando risada. Eu limpo a terra. Aí depois eu faço um sankalpa, né? Sankalpa é um pedido, né? O que eu quero com essa puja? Então, em essência, eu peço conhecimento e eu peço que Ganesha remova os obstáculos para que esse conhecimento venha. Então, eu faço lá o mantra do meu sankalpa e eu posso colocar um outro sankalpa. Sei lá, que nem nesse momento eu falo, bom, além desse conhecimento, eu quero também muita paciência para passar por esse momento, né? Que o planeta seja abençoado e que passe logo isso. Eu posso colocar ali o que eu quiser, um pedido para mim, um pedido para alguém muito próximo. Normalmente para mim, ou alguém próximo mesmo, tipo minha mãe, meu pai, né? Faço ali. E aí, enfim, vai começar a puja, né? Eu preparei para que a puja comece. E aí, eu recebo Ganesha na minha casa, né? Essa é a simbologia da puja. Então, eu faço um mantra onde eu invoco a energia de Ganesha naquele meu Ganeshinha, né? Tanto que a gente às vezes faz retiros de Vedanta e quando a gente faz puja, quando a gente estava aprendendo a fazer puja, a gente não tinha imagem. A gente tinha que usar qualquer coisa. Então a gente usava uma pedra, depois a gente pegava a cúrcuma, né, açafrão, molhava e fazia uma massinha e fazia um Ganeshinha, mas a gente moldava, então óbvio que não ficava um Ganesha, que a intenção era tipo assim, a imagem é o de menos. Você está invocando Ganesha em algo. E se você acredita que tudo é a mesma coisa, o que muda é ser uma imagem bonita, uma imagem cara, uma imagem barata, um pedaço de pedra, uma flor, não importa. Mas ali eu invoco então a energia de Ganesha nisso que eu vou usar. Então vamos imaginar aqui que eu estou usando a estatuinha de Ganesha. Pum. Eu invoco o Ganesha. Então o Ganesha chegou. Preparei o ritual, o Ganesha chegou. E aí eu vou oferecer coisas, como uma visita mesmo. Então eu ofereço água, eu vejo se ele quer tomar um banho, eu ofereço um banho, eu dou água para ele se purificar internamente. Eu ofereço uma flor, eu ofereço uma roupa, eu ofereço ornamentos, eu ofereço pasta de sândalo, né? Aí dentro lá tem. Eu ofereço o incenso, né? Representando o ar, eu ofereço a lamparina, representando a luz, o fogo. Eu ofereço a água, né? Representando a água. Eu ofereço as flores, representando a terra. Ou seja, eu dou de tudo um pouco para Ganesha, né? Eu trato ele bem, né? Afinal,
não é todo dia que Ganesha vem na minha casa, né? Eu canto mantras para Ganesha, eu invoco, sei lá, 108 nomes para Ganesha, eu me conecto com essa energia. Depois eu faço o Arati, né? Arati, para quem já viu alguma imagem aí do Ganges lá na Índia, quando o povo fica com aquele negócio pegando fogo, girando lá na beira do Ganges, né? Então você pode fazer um Arati pequenininho. Esse Arati, ele é uma coisa assim, a tradução mais ou menos do mantra, assim, aquele que ilumina tudo, ou seja, essa consciência, né? Eu peço as bênçãos para esse que ilumina tudo, que não existiria a estrela se não fosse esse brilho, não existiria eu, a minha mente, se não fosse esse brilho. Então eu me conecto e, né, me peço as bênçãos para essa luz que ilumina tudo, né? Essa consciência que ilumina tudo. Depois eu faço mais algumas coisas, aí uma parte importante, né, na Puja, eu peço desculpas por qualquer erro que eu possa ter pedido, né, que eu possa ter feito, e aí eu desinvoco Ganesha, né, faço um outro mantra, tiro o Ganesha lá da minha estátua, enfim, né, e aí eu esqueci de falar, a gente oferece comida também, e aí essa comida vira uma praçada, onde no final eu como, e sempre que a gente faz um ritual, ou faz alguma reunião que tem esse objetivo de ritual, de encontro, de busca, como um satsanga, por exemplo, se fosse presencial, todo mundo teria trazido um pratinho de comida. Durante o ritual, durante a conversa, é como se toda essa energia fosse para o alimento. E aí a praçada é quando eu como isso, eu interiorizo realmente tudo isso. Quem já foi em templo Hare Krishna, né, todo final de evento lá, tem a praçada dos Hare Krishna são famosas, né? Então eu como esse ritual no sentido de colocar ele para dentro. Então essa é a Puja. Então qual a função dela? Primeiro ela desenvolve, né, uma certa devoção, porque por mais que seja uma coisa lógica, que tenha todo esse entendimento assim, eu tô ali falando com Ganesha, eu tô me conectando com essa ordem, né? Existe um trabalho de trabalhar uma devoção saudável, né? Como eu falei lá no outro, né? Como eu tenho todo esse preparo, eu pego flores, eu pego incenso, eu pego comida, eu fico lá um tempo, eu estudo os mantras, existe também um esforço que eu coloco, eu me ofereço nessa puja também. Então, nisso são boas ações, bons karmas. Eu limpo a minha mente, né? Porque eu dá a impressão, tipo assim, ó, Ganesha, eu sei que eu não sou nada, né? Eu sou uma parte do todo que é você. Então eu peço as suas bênçãos para que as minhas ações se tornem pujas. O tempo todo as minhas ações são voltadas para essa ordem. Então existe um conjunto ali de habilidades, né, que você faz. E tem uma disciplina, né? Normalmente é a primeira coisa do dia, ou pelo menos você tem um horário ali que você faz. Então primeiro você se conecta, depois você vai para o seu dia. Agora, como faz uma puja? Aí é muito particular, né? Dependendo, eu não sei se existem diferenças, né? Eu só conheço essa da linha do Swami Dayananda, eu não sei se existem outras diferenças. Acredito que não, acredito que tem algumas que são fixas assim, mas claro que tem todo um passo a passo, mas nada impede você pegar uma flor ali na sua frente e oferecer água, né? Ter essa mesma energia que eu falei agora, tanto que existe Manas Puja, né? Manas é mental, é uma puja mental, tipo, fui viajar, não vou levar meu kit puja, eu sento lá e faço a minha puja mentalmente, né? Me conecto, me limpo, né? Faço umas respirações, faço uma meditaçãozinha, me sinto limpo, converso com Ganesha, faço meu pedido, penso nos oferecimentos que eu iria dar e namastê, agradeço, né? Então a puja é algo muito bacana, vale a pena. Se eu não me engano, e eu acho que eu não estou enganado mesmo, quem quiser saber mais, se você procurar como fazer uma puja, puja é P-U-J-A, em sânscrito transliterado, o ja é um J, tá? Então, P-U-J-A, puja. No canal do meu professor, Jonas Mazetti, você acha como fazer uma puja, que ele até mostra como montar um altar, ele explica ali um pouquinho. Então, se você tiver essa curiosidade, pode procurar por lá, tá bom? Então, essa era uma das perguntas. Teve uma outra pergunta, bem audaciosa, que é: qual o propósito da vida? É a mesma pergunta do qual é o meu Dharma, né? Que a gente falou na semana passada. Tipo, não existe uma resposta. Qual é o propósito da vida? Uma vez eu lembro que eu estava numa aula com esse meu professor e alguém perguntou isso. Tá, mas e aí? A gente nasce para morrer e para quê então? Qual é o propósito? Aí ele falou assim, olha, você tá aqui, não tá? Você tá vivendo, você tem sua vida, você tem seus compromissos,
Você tem suas coisas boas, você tem seus sofrimentos, você tem seus confortos, seus desconfortos, tá aqui, não tá? Não é melhor resolver e tentar viver bem aqui do que tentar entender por que você tá vivendo tudo isso aqui, né? Então, tipo, qual o propósito da vida? Não sei, eu tô aqui, então eu quero mais é ter a melhor experiência possível. Então, o meu propósito se torna tentar ser a melhor pessoa possível, tentar passar por isso da melhor forma possível, né? Existe até um livro que ficou famoso, acho que é do Osho, né? Que fala do propósito da vida, eu não li. Mas eu acredito muito que ele vai falar sobre isso, né? O propósito de todo mundo é se sentir bem. Então você está fazendo coisas que te levam para o propósito. E lembra, se sentir bem não significa ter coisas, porque as coisas não dão felicidade. Acumular relacionamentos não dão felicidade. Ter o relacionamento dos sonhos não traz felicidade, né? Então nem coisas, nem pessoas, nem situações vão te fazer feliz para sempre. Então esse propósito de ser feliz é algo maior, né? É tentar, que nem a gente estava falando, o que é errado, o que é certo, né? Faz as suas ações da melhor forma possível, buscando ser uma pessoa melhor. Pensa nisso como o seu grande propósito de vida, né? Se você pensar que o propósito de vida é um emprego, a gente está falando do que você de repente veio fazer. E você sabe, né? Você tem determinadas habilidades que vieram com você. Então, pela lógica, essas habilidades devem estar contidas naquilo que você faz, né? Se eu tenho uma habilidade X, mas eu exijo da minha profissão uma habilidade Y, talvez aqui eu fique meio tentando engrenar e não vai, e isso aqui eu vou perdendo, né? Uma habilidade que eu tinha, por que eu não uso? Mesmo que não seja para ganhar dinheiro, para ser a minha profissão, mas como um hobby, uma forma de distrair as pessoas, sei lá, né? De repente eu canto muito bem, mas eu sou vendedor e eu não consigo cantar nas vendas. Pode até ser que consiga, né? Mas tudo bem, aqui eu ganho meu ganha-pão e aqui é um hobby, eu faço bem para as pessoas, eu faço umas cantorias lá em casa de vez em quando, né? Mas se eu vim com esse dom, ele tem alguma função que cabe a mim buscar. E uma outra coisa também, uma outra pergunta que acaba sendo a mesma coisa, que fala assim, né? É possível praticar yoga nesse ambiente que a gente está? Né? A gente às vezes pensa, o yogi é aquele que mora lá na floresta. Porém, se a gente pensar no yoga como um estilo de vida que eu busco um equilíbrio, aonde eu estiver eu preciso tentar buscar esse equilíbrio. Né? Então, se eu estou no meio da bolsa de valores e eu estou no meio da floresta, eu tenho que tentar ter uma mesma mente. Claro, né? Ali minha mente vai estar mais radiásica, mais animada, mais, né? Preciso de mais raciocínio tal do que no meio da floresta. Mas essa agitação ela é superficial. Lá dentro a minha mente está sempre parada, né? O Yogananda usava uma frase assim, seja calmamente ativo e ativamente calmo. Né? E não é porque eu sou uma pessoa agitada que eu sou uma pessoa perturbada. Não, eu posso ser uma pessoa super ligada no 220, mas ao mesmo tempo muito centrada. E assim como não é porque eu sou uma pessoa calma, que fala mansa, que eu sou equilibrada. Muito pelo contrário, às vezes isso aqui esconde uma falta de energia, né? Então, se é possível praticar yoga, né? Viver o yoga nesse meio, sim. Existe um monte de gente, mestres que tinham uma vida normal e eram iluminados, eram yogis, né? No mantra que entoamos o Japamala, deve ser sempre o mesmo ou pode ser conforme a situação no momento? Pode ser. Normalmente vai depender qual que é o seu propósito em fazer o Japamala, né? Se o seu Japamala você faz só como uma disciplina de foco mental, de concentração, de meditação, você pode usar o mesmo. Mas de repente você quer usar o Japamala como uma oração mesmo, né? Então você escolhe o santo, né, que você quer rezar. Tipo, eu tô no momento que eu tô precisando de mais, sei lá, eu tô no momento de escolhas e tal, de repente eu vou falar com Sarasvati, né, que é a deusa da sabedoria, e aí eu faço os mantras para ela. Pode sim. Então, ou você pode substituir ou você pode somar. Aí, dependendo da situação, você analise, sente, né, o que sua mente e seu coração estão falando. Alguém que me entende. Basicamente eram essas as perguntas. Deixa eu ver aqui. Do propósito da vida, se era possível, da Púdia, do Japa tinha uma também, mas acabou sendo isso, né? Sobre mantra. Tem mais alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Quem tá lá no YouTube, quem tá aqui no Instagram.
E né, já adiantando, semana que vem ainda não sei o que fazer, tá? Vou ver se a gente continua com as lives mais uma semana, ou eu dou um tempinho. Com certeza as meditações, com certeza as aulas práticas de yoga continuam, tá? Então quem quiser fazer vai continuar sendo terça e quinta, 8 da manhã e 8 da noite, ao vivo pelo aplicativo Zoom. Aí para fazer essas aulas você me manda uma mensagem que eu te explico direitinho, tá bom? Fala mais sobre Ganesha. Ó, a gente falou muito dele na semana passada, mas tem alguma coisa em especial que você quer? Eu ia falar até para você ir lá e assistir o vídeo, que aí tem bastante coisa. Mas em essência, né, Ganesha é conhecido como o removedor de obstáculos. Mas ele, na verdade, ele é o senhor dos obstáculos, né? Então, se eu preciso experimentar determinadas situações, Ganesha vai lá, coloca um obstáculo que vai me fazer ter um monte de movimentos aí internos, e depois de um tempo ele vai lá e retira. Tipo, passou pela experiência, posso retirar. Então a gente usa ele muito como esse removedor de obstáculo, mas a gente deve entender que ele também é o que coloca, né? Se ele é o absoluto, quem colocou o obstáculo é o mesmo que tira, né? Se ele é o absoluto, o mesmo que faz uma coisa boa, pode fazer uma coisa que aparentemente é ruim, mas que vai me gerar bons frutos, né? Vai me fazer bons karmas. Então Ganesha em essência é isso. E tem muitos nomes para Ganesha, né? Então cada nome às vezes tem um pouquinho do símbolo. Eu fiz uma live na terça passada, a procura por essa aqui, eu ensino a cantar um mantra para Ganesha. E aí nesse mantra tem vários nomes de Ganesha e cada um tem uma explicaçãozinha. Aí vê lá que acho que vai te dar mais informações do que eu tô falando aqui, tá bom? Kali. Kali eu também falei na quinta passada, vale a pena também, mas eu posso falar um pouquinho. Kali é a fúria, né? Ela tem uma imagem até meio diabólica, assim, né? Perto do que a gente entende com Deus e diabo. E eu falei um pouquinho dela, da história, né? De como surgiu Kali, né? Que uma das histórias, né? Porque as deidades, elas têm muitas histórias chamadas Puranas, né? As Puranas, elas contam as histórias ou como as deidades surgiram, ou histórias das deidades que vão explicar pra gente a energia dessa deidade. E Kali, ela é a fúria de Durga, né? Durga estava lá no meio de uma batalha e aí ela invoca uma raiva, dessa raiva nasce Kali que vai destruindo tudo. Tanto que a imagem dela é uma imagem de raiva mesmo, assim, mordendo a boca, sangue, segurando uma cabeça. Mas se você quiser, vê lá nessa live que está sobre deidades hindus. Foi na quinta passada. Então hoje 24 do dia 17. Hoje é 24, então foi dia 16. Procura lá que eu conto a história, né, dessas deidades femininas e finalizo com Durga, que aí vai ter toda uma explicação, tá mais legal por lá. Vixe, peraí que eu não entendi. Acho que deu um erro ali na hora que você digitou, deve ter corrigido. Pode-se cantar mantra para ela em casa, sem ser em momento específico de... Você diz Kali? Eu acho que tem que ser em um momento específico, porque ela é meio que uma deidade muito poderosa, assim. Ela destrói tudo, dependendo da energia, talvez não seja uma energia muito auspiciosa para o momento. Mas tudo isso, assim, muitas vezes, essa coisa de mantra, né? Os mantras, eles só têm poder se a gente tem o mantra ativado, né? Então, o que é um mantra ativado? Até tem uma história, vou até contar, né, da professora Glória, que uma aluna dela precisava de um mantra para Lakshmi, se eu não me engano. E aí eles estavam na Índia, e aí a Glória, né, a professora, falou assim, olha, perguntou para um mestre, ela falou, essa minha aluna precisava ser iniciada no mantra tal. Você não pode dar o mantra para ela? E aí ele falou, não, a professora é você, quem tem que dar o mantra para ela é você. Só que se você não tem esse mantra ativado, né, a professora, você tem que ativar esse mantra. Então existem pessoas que ficam praticando esse mantra para que o mantra tenha uma força. E o mantra só começa a ter uma força depois que você canta 10.000 vezes o número de sílaba que esse mantra tem. Então, que nem Om Namah Shivaya, tira o Om, né? Namah Shivaya, tem 5. Você tem que cantar Om Namah Shivaya 50.000 vezes para o mantra estar ativado dentro de você.
né? Então você vai cantar um mantra para Durga, você tem que, para ativar, ter cantado 50 mil vezes ou receber de alguém que cantou 50 mil vezes cada. 50 mil vezes não. 10 mil vezes cada. Então, se o mantra tiver 20 sílabas, são 200 mil vezes que você tem que cantar esse mantra. Então, os mantras só vão ter uma força mesmo depois de muito tempo de prática. Então, é diferente de uma oração que às vezes eu só me conecto com aquela energia, né? Agora, uma pessoa que canta, ela vai tendo, né, muito mais força, né? 10 mil vezes, exatamente. Existe livro só de mantras? Existe. Eu só não mostro o meu aqui porque o meu agora eu vou demorar para pegar, porque ele está dentro da caixinha de Puja. Mas eu só conheço um, para falar a verdade, né, que é do Jonas Mazetti mesmo, meu professor, que chama Cânticos e Versos. Eu não sei se você consegue comprar ele sem ser pelo Instituto, eu acho que não. E aí lá ele tem vários mantras, mas só o mantra, sem tradução, sem explicação, nada. Pode ser que exista, mas eu não sei te indicar, tá bom? Porque normalmente assim, você vai... Não tem como você ler um mantra, você tem que aprender a cantar o mantra. Então, normalmente se faz aulas de mantra com pessoas que sabem cantar os mantras, né? Então, se você pegar um livro de mantra, vai ter lá um monte de letra. No YouTube você vai, no Google você vai achar, né? Tipo, eu quero um mantra para Ganesha. Aí vai ter 1 milhão. Só que você não sabe a métrica, você não sabe a pronúncia correta, você não sabe se tem alguma coisa ou outra. E lembrando que mantra é diferente de stotram, de versos, né? Então, mantras são os versos dos Vedas. E a gente fala, às vezes, tipo assim, deixa eu pensar um aqui. Tipo, Om Narada Vacha Pranamya Shirasa Devam Gauri Putram Vinayakam Bhaktava Sansmarenityam Ayuka Marta Siddhaye. É o começo de um stotram. Então, stotram ou shlokas, né, que são versos ou são poemas, eles são mais livres. Então, eles não são mantras, eles não estão dentro dos Vedas. Eles são baseados nos ensinamentos dos Vedas, mas eles não são. Então, aí a métrica pode ser um pouco mais livre, etc. Agora, mantra, tipo Om Namah Shivaya, ele é um pedacinho de um mantra, ele está dentro dos Vedas. Então, existe uma pronúncia certa, né? Você tem que cantar com uma certa atitude correta. Então, às vezes, pegar e ler os mantras, aí você não sabe a métrica, aí você procura no YouTube. Aí no YouTube, musicaram esse mantra. Quando musicaram o mantra, muitas vezes se perde a pronúncia. Porque no sânscrito tem a longo, a curto, né? I longo, I curto. Então, às vezes, na hora de cantar, um I que é curto acaba ficando longo para caber na melodia. Então, às vezes, você perde um pouco do fonema mesmo, certo? E tem algumas S's diferentes também, que na hora de cantar nem sempre é possível. Cantar no sentido de musicar, né? Nem sempre é possível. Então, normalmente é aulas de mantra. Aí você, de repente, pode procurar por professores de mantra, tá bom? Pode te dar mais resultado do que achar um livro de mantra, tá? Mas vai nos básicos, né? Om Namah Shivaya. Eu ensinei um na semana passada também. Nesse vídeo que eu falei do mantra para Ganesha, tem um lá. Shuklam Baradaram Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Com letra, com tradução, com como pronuncia, é um ótimo mantra para Ganesha. Aí procura lá que vai ter, esse tem, tá bom? Agora me lembrei, veio uma coisa aqui. No próprio YouTube do Jonas Mazetti, tem uma série de vídeos chamado Sabedoria dos Mantras. Eu não sei se tem a letra, mas no vídeo tem a letra. E é o professor Vitor, que ele é um professor de mantra e sânscrito, e ele canta alguns mantras, explica o significado, e você consegue acompanhar com uma legenda. Também é uma ótima coisa. Que aí lá ele vai explicar, de repente você fala, esse é um mantra interessante para mim. E vai lá e escuta. Pode ser? Então, sabedoria dos mantras. Por isso que os mestres passam os mantras para os alunos, exatamente. E aí, se um cara passa milhões de mantras, é fake. Porque eles... A não ser que o cara seja uma pessoa que se dedica a ativar mantras, ele vai passar um mantra qualquer. Como eu falar pra você, um mantra pra Ganesha é bom, e eu falo um mantra pra Ganesha. Não tem um peso muito grande,
né? Mas claro, tem a intenção, tem a energia, tem a sua vontade, tudo isso conta, né? Mas aquilo assim, mas mesmo cantando errado, o que importa é a intenção. Sei lá, aí vai de cada um achar, né? Com o Japamala eu uso o Om Namah Shivaya, tá? Como uma prática de concentração. Não é uma prática que eu tenho hábito de fazer. Acho que é isso, né, gente? 10 para as 8, sexta-feira. Na semana que vem, então, as aulas, práticas continuam. Fiquem de olho aí no fim de semana, aí eu coloco se vai ter alguma outra programação, ou se vou dar uma semaninha de descanso. Talvez as meditações são certeza de fazer. A gente pode fazer isso de perguntas e respostas, ou se tiver algum tema a gente fala, a gente vai sentindo, tá bom? Então, gente, Namastê, Hariom, que é o mantra para proteção, Ganesha é um ótimo mantra, porque ele vai pedir para remover os obstáculos. E Om Namah Shivaya também, tá bom? As 108 contas dos mantras. Não entendi, Tati, o que você quis dizer. 108 vezes, isso. Mas aí se você for fazer um mantra grande, de repente você não precisa fazer 108 vezes, você pode fazer um tempo, ou vou fazer 12 vezes, 9 vezes, tá bom? Mas se você quiser algo com uma boa disciplina, aí você faz 108 mantras, né, mais longos, tá bom? Então, gratidão, namastê, beijo.